Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar com vocês sobre um grande desafio. Talvez, para mim e para você, o maior desafio que nós temos. Sabe qual é esse desafio? Pregar o evangelho dentro da nossa casa. Porque é neste lugar que todos te conhecem de fato. Porque você camuflar alguma aparência diante das pessoas lá fora é fácil. Porque você está muitas das vezes pouco tempo com aquelas pessoas. Mas dentro de casa não. Dentro de casa, os nossos familiares mais próximos convivem com a gente, estão todo o tempo com a gente, passam tempo com cada um de nós. Então eles sabem como nós de fato somos. Então você quer saber se alguém de fato é um cristão de verdade? Pergunte a um familiar que mora junto ali. Por isso que algumas pessoas falam: ah, você quer saber se eu sou crente de verdade? Se aquele marido é crente de verdade? Pergunta a esposa dele. Se você quer saber se aquele marido ali é crente de verdade, é necessário perguntar à esposa. Porque a esposa convive com ele sempre. A esposa sabe todos os defeitos, né? E todos nós somos falhos, mas todas as coisas boas também que nós temos, que Deus colocou em nós. Mas não falo disso, falo sobre a forma como vivemos. E é um desafio, porque nesse ambiente nós estamos ali o tempo todo convivendo com as pessoas. E queridos, nós somos falhos, não é verdade? Nós erramos. E errar, tropeçar é uma coisa. O que a gente não pode é viver e conviver com o erro. É você, um exemplo, se você não tem tratado tão bem quem é casado, a sua esposa, é você corrigir isso e começar a tratar melhor daqui para frente. E entre várias outras coisas que a gente poderia dar exemplo aqui. Então, é um desafio por conta dessas pessoas em específico estarem mais tempo com a gente. Então, hoje eu gostaria de compartilhar aí como que nós podemos fazer isso. Como podemos pregar o evangelho dentro da nossa casa. Primeiro, que eu quero pontuar aqui é, antes de você explicar o plano da salvação, mostre através da sua vida as consequências desse plano nas suas atitudes. Primeiro eu gostaria de pontuar isso. Por quê? Se nós apenas vamos ali e apresentamos o plano de salvação, mas a nossa vida não está coerente com aquilo, os nossos familiares não vão escutar. Não vão escutar. Porque beleza, o plano da salvação, top, excelente, mas sua vida não foi mudada não. Você continua o mesmo que eu te vi crescer, você continua agindo da mesma forma. Então, nota que é muito importante isso. Gostaria de abrir esse parênteses antes de pontuar as 3 coisas que eu gostaria de compartilhar com você hoje. E dessas 3 coisas, a primeira dela é relacionamento de verdade. Relacionamento de verdade. O que você quer dizer com isso, Felipe? O nosso relacionamento entre família é de mentira? Não. O que eu estou querendo dizer é estar por inteiro. Hoje, no mundo tecnológico, a gente tem ficado mais antenado a pessoas virtuais do que pessoas que estão ao nosso lado. Já reparou isso? Pessoas, famílias, em que às vezes saem para jantar juntos e que naquela família ali onde todos estão sentados ao redor da mesa, cada um está em seu smartphone, ao invés de dar atenção um ao outro. Relacionamento de verdade é algo que transforma. Porque quando eu estou aqui com minha família, eu tenho uma filhinha de 2 anos e tenho minha esposa, quando eu estou aqui por inteiro, não só em parte, ou quando eu estou presente não só em corpo físico, mas a minha atenção está ali com elas, é diferente. Porque quando a gente dá atenção, quando a gente para ouvir, quando a gente está ali conversando de fato, a gente mostra o real valor que aquelas pessoas têm para a gente. A gente mostra o quanto a gente a ama, porque a gente parou aquilo que a gente podia estar fazendo, a gente parou algo que a gente poderia estar pesquisando para dar atenção àquilo que verdadeiramente importa. Então, sobre relacionamento de verdade, eu quero falar aqui sobre
tempo de qualidade. Não você está no mesmo lugar, mas você não está dando atenção. Mas você está ali e todos os dias isso, tá? Todos os dias a gente buscar viver isso. Se possível for, a gente usa os nossos smartphones e entre outras tecnologias, quando a gente estiver num ambiente de trabalho ou longe do nosso lar, para que quando a gente chegar nesse lugar tão importante, esse projeto tão incrível criado por Deus, nós possamos dar atenção. Ah, mas Felipe, então eu não posso mais mexer no meu celular dentro de casa? Você pode, mas o que você não pode é viver nisso e se esquecer da sua família. O que você não pode é focar no seu jogo de futebol e se esquecer da sua família. O que você não pode é priorizar outras coisas ali e que muitas das vezes você vai estar dando valor a pessoas que nem sequer te conhecem, mas as pessoas que vivem com você todos os dias, você está deixando de lado. Entende o ponto? Então, um relacionamento de verdade e ajudar nas tarefas. E nesse relacionamento de verdade, a gente também ajuda. A gente ali está junto. Porque não é uma casa só para um cuidar, mas é uma relação de doação em que eu me dou pela minha esposa, ela se doa por mim, a gente cuida da nossa filha e ela vai contemplando isso. Entende? É um relacionamento de verdade, que todos nós precisamos viver, porque isso é bíblico. Família é projeto de Deus. Deus ama e valoriza muito pessoas. Efésios 5, versículo 25 ao 27, diz o seguinte: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então, nesse relacionamento de verdade, a gente ajuda nas tarefas, a gente se doa, a gente está ali por inteiro. Então, primeiro, relacionamento de verdade. Segundo, intencionalidade. Sim, ser intencional em cada momento. Porque se nós somos apenas bons cidadãos, digamos assim, dentro do nosso lar, isso não muda o nosso lar. É bacana, a gente vai estar ali agindo de uma maneira legal, de uma maneira boa, até bem vista pela sociedade, mas estou falando aqui sobre transformação, porque o Evangelho é o poder de Deus para a transformação daquele que nele crê, primeiro do judeu, né, depois do gentil. Então, assim, eu estou falando aqui de transformação, não apenas de ser um bom cidadão. Então, para isso é necessário intencionalidade. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22 e 23, a Bíblia diz o seguinte: com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Olha só o que Paulo aqui diz. Paulo, em todos os ambientes, Paulo foi intencional. Paulo, ali, em cada ambiente em que ele estava, ele agia e se portava de uma tal maneira que a forma como ele se portava ali, dentro daquele contexto em que ele se inseria, ele agia de forma intencional, visando alcançar a todos ali. Então, Paulo, em cada ambiente que ele estava, ele era intencional. Por quê? Qual era o objetivo dele? E aqui deixa bem claro: tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Porque por mais que nós façamos e devemos fazer a nossa parte, infelizmente apenas alguns irão crer. Mas nem por isso a gente deve desanimar, a gente deve perseverar crendo. Mas é necessário a gente ser intencional dentro do nosso lar. Então é necessário a gente orar juntos, a gente louvar juntos, a gente ler a nossa Bíblia juntos. Juntos. Porque ao fazer isso com minha esposa e com minha filha, nós juntos ali podemos crescer em fé. Se eu faço isso junto com minha esposa e minha esposa ainda, se não tivesse crido em Cristo, nesse ambiente
em que ela está inserida, que eu estou sendo intencional, eu creio que em algum momento ela iria crer em Cristo. Então é necessário essa intencionalidade. É necessário fazer isso porque isso vai moldando. E a minha filha, de 2 aninhos, vai contemplando esse ambiente e ela também, de uma maneira ali indireta, vai ali recebendo o Evangelho. Porque o Evangelho não está apenas em palavras, mas está muito atrelado a ações. Então, primeiro, relacionamento de verdade. Segundo, intencionalidade. Seja intencional dentro da sua casa, queridos. Não ache que só pelo fato de você ser cristão, de você ir ao culto, mas chegar dentro de casa você não agir de uma maneira diferente, não se posicionar, não ali ser intencional, que algo vai mudar. É necessário a gente ser intencional. Orar por isso, é claro, mas também será resposta por aquilo que nós oramos. Será resposta por aquilo que nós pedimos a Deus. Terceiro, conte o que Jesus fez. Lá em Marcos capítulo 5, 19, diz o seguinte: Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Nessa história aqui, Jesus tinha libertado um homem que estava endemoniado. Essa história é muito conhecida. Ele era um homem gadareno e que ali ele foi possuído por uma legião de demônios. E nessa história, que é verídica, Jesus expulsa aqueles demônios tomam uma manada de porcos que se lançam o precipício abaixo, ali próximo. E aí imagine isso, depois desse homem ser liberto por Jesus, ele quer ali caminhar junto com Jesus. Mas Jesus fala para ele o seguinte: não, você não vai vir junto comigo. Faz o seguinte, volta para sua casa e compartilhe com eles aquilo que eu fiz. E nós precisamos mesmo compartilhar. Primeiro, relacionamento de verdade. Segundo, intencionalidade. Terceiro, compartilhar. Compartilhar o que Jesus fez. Porque às vezes você viveu uma experiência no seu dia e aquilo foi ali extraordinário para você, mas às vezes você chega dentro de casa e você fica quieto. Porque a pessoa que convive com você não crê em Jesus e às vezes você acha que pode ser uma bobice você compartilhar. Mas não. É algo extraordinário que Deus fez na sua vida. E ao compartilhar isso, eu tenho certeza que aos poucos uma semente vai ser germinada. E você vai ali compartilhar o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus faz, o quanto Deus da Bíblia não é aquele que nós lemos apenas aqui, que ficou no passado, que não faz mais nada, mas que ele continua vivo fazendo hoje e fez na sua vida. Então, por isso nós devemos compartilhar. Por isso nós devemos ali compartilhar aquilo que ele fez, testemunhar mesmo. Então, aqui foram dicas práticas para cada um de nós colocarmos em prática ainda hoje em nosso lar. Primeiro, relacionamento de verdade. Esteja por inteiro, não esteja no seu lar pela metade, não. Segundo, seja intencional. Ore juntos com a sua esposa, com seu filho, sua filha. Leia a Bíblia junto, louve a Deus juntos. E terceiro, testemunhe aquilo que Deus está fazendo. Cada passo, por menor que seja aos seus olhos, conte da bondade do Senhor para a sua vida. Eu tenho certeza que aos poucos essa semente será germinada e ali gerará fruto. E eu creio que o seu familiar querido, assim como eu tenho um familiar querido que ainda não se rendeu a Jesus, eu creio que essa semente que tem sido germinada, essa semente que foi plantada, gerará fruto e ele se renderá a Jesus. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva em nosso canal e compartilhe para o máximo de pessoas possíveis, porque aqui a gente tem apenas um único objetivo: contribuir para que nós, como igreja, possamos caminhar alinhados com Jesus, para a glória dele. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima.
Tchau, tchau.